Então, agora a gente vai incrementar um pouco mais e ver alguns outros tipos de atributos. Nós já vimos atributo monovalorado, normal, como foi o caso do nome, né? O próprio código. Vimos um monovalorado que é chave primária, aquele que tem o underline, né? Não, tranquilo. Você queria ser de propósito. O underline que significa chave primária, né, um atributo que não se repete, e vimos também o atributo multivalorado. Mas aí agora a gente vai ver outras coisas, outros conceitos importantes. Né? Pois bem. Então, retângulos são usados para as entidades, elipses para os atributos, e os relacionamentos representam com o quê? Losango, muito bem. E as linhas representam a ligação a alguma instância dessa entidade. Então, o relacionamento, ele liga pelo menos uma instância de uma entidade a pelo menos uma instância, né? Que pode ser da mesma entidade ou de outra entidade. Da mesma, a gente vai ver já já um exemplo. Tá? Mas pode sim. Então, atributos monovalorados, a gente pode ver aqui nesse exemplo, ó, código, nome, endereço, cidade, estado, tudo isso aí é monovalorado. Né? Aqui parece uma aberração, a gente vai ver o que significa essas antenas do Chapolin aí. Né? Mas toda elipse com linha simples significa que para uma instância eu só vou ter um valor daquilo, é monovalorado. Né? Um valor para nome, um valor para cidade, um valor para estado, um valor para código. Né? Monovalorado. Mas já para telefones, eu posso ter múltiplos valores. Aí são os atributos multivalorados. Tá? No caso do endereço, note que ele, além de ser monovalorado, né, a gente pode dizer, vamos ver se é intuitivo. O que será que significa isso? Vamos ver. O que significa? Note que endereço é um atributo. Endereço é um atributo. Significa que, conceitualmente, os dados armazenados são dois: cidade e estado. E esses dois dados, conceitualmente, juntos, compõem o conceito de endereço, a ideia de endereço. Então, é como se, olha, para esse sistema, você só precisa da cidade e do estado. Isso é endereço. Ah, não preciso do CEP, rua. Não. Endereço para esse domínio é cidade e estado. Então, na hora de perguntar para o cliente, você vai perguntar qual a cidade, tal, qual o estado, tal. Não precisa perguntar mais nada de endereço. Percebe? Porque conceitualmente, esses dois atributos compõem o conceito de endereço. Agora, note que no banco de dados não terá armazenado um atributo endereço. O esquema não vai ter endereço. Né? Não, não, é contraintuitivo com o que a gente está acostumado para quem faz direto a tabela. Mas, assim, conceitualmente é importante saber que esses dois caras juntos compõem o endereço. Nesse exemplo, talvez seja meio óbvio. Aí parece que é descartável, não precisa ter. Poderia estar direto cidade e estado, né? Sem endereço. Né? Mas, se a gente mudar o domínio, por exemplo, digamos que eu tenha um código funcional. Sei lá, estou inventando um conceito que eu acho que nem existe. Viu? Então, digamos que tem aqui código funcional. Aí aqui eu colocaria sigla de acordo com a lei tal. Sigla de acordo, pronto, sigla federal, sigla estadual, pronto. Né? Perceba, então eu estou querendo dizer que o código funcional ele tem duas partes. Tem uma parte que é federal, outra parte que é estadual, por exemplo. Então é um conceito. Mas quando a gente destaca isso aqui, um atributo composto no modelo conceitual, isso me permite identificar uma informação. Então, se eu digo, olha, qual o endereço do funcionário de código 3? Quando eu pergunto qual o endereço do funcionário de código 3, eu sei que eu quero
eu espero como retorno dessa consulta uma cidade e um estado. Percebe? Se eu disser qual foi código funcional que eu disse? Foi, né? Foi. Qual o código funcional do funcionário de código 5? Ah, o código funcional eu espero duas partes como código funcional. Porque conceitualmente o código funcional é composto por código federal e código estadual. Esse tipo de atributo, que é informação, mas não é dado, porque não está armazenado, percebe? Ele é uma informação, mas ele não é um dado. Então, esse tipo de atributo não apareceria num diagrama de classes, não apareceria num diagrama lógico direto, né? No modelo entidade e relacionamento, ele aparece, porque ele destaca o que é informação além dos dados. Numa companhia aérea, por exemplo, nome. Companhia aérea, ela não, pelo menos, não tem o costume de pedir para você escrever o seu nome completo. Não, você tem que escrever seu sobrenome, primeiro nome e nome do meio. Separado. Né? Porque ela ordena pelo sobrenome, não sei o que, tem umas paradas lá. Então, quer dizer, conceitualmente, o conceito de nome para clientes de uma companhia aérea seria composto por primeiro nome, nome do meio, último nome. Aí o que vai estar na tabela de dado mesmo para armazenar é nome? Não. Separado. Um atributo, primeiro nome. Outro atributo, nome do meio. Outro atributo, último nome. Quer dizer, no modelo conceitual você já deixou explícito que você precisa dessa separação. Né? Multivalorado, nós já vimos, né? Telefones. Aí é um exemplo de multivalorado. Ainda tem um outro tipo que não está aí. Mas vamos lá. E se por acaso, além desses atributos, eu precisar guardar do funcionário data de nascimento e eu preciso ter a idade de um funcionário. Então, além disso daqui, já que não tem a ferramenta que facilita a vida, vamos sem facilidade mesmo. Deixa eu desagrupar. Deixa eu colocar isso aqui assim. Digamos que além disso aqui eu preciso da data de nascimento do cara. Tá? Vou deixar a linha voando assim, só por facilidade. E além da data de nascimento, aqui tem mais espaço, vou deixar aqui. Eu teria idade. Um conceito, né, de idade. Então, imagine que eu queira armazenar isso daí do funcionário. Vamos imaginação abstrata. Faz de conta que essas linhas estão ligadas aqui, tá? No funcionário. Então, o funcionário tem código, data de nascimento, nome, endereço que é composto por cidade e estado, vários telefones e idade. Qual atributo aí está meio redundante? Idade. Idade está meio boiando aí. Meio redundante. Por quê? Por quê? Porque baseado na data de nascimento, eu calculo a idade. A idade, ela é um atributo que é atualizado com certa frequência. A gente envelhece. E a idade muda. A data de nascimento, não. E pela data de nascimento, eu consigo calcular a idade. Então, a gente, com isso, pode dizer que idade é um atributo derivado da data de nascimento. É um atributo que pode ser calculado a partir da data de nascimento. Então, aqui, como é que a gente representa isso daí? Na ferramenta que eu ia instalar, que eu vou instalar depois, é bem mais fácil isso daqui, tá? Então, essa é a maneira de representar um atributo derivado. A linha continua reta, tá? Continua simples. Só a elipse que fica tracejada. Então, quando eu tracejo a elipse, estou dizendo que esse atributo, ele pode ou não ser um dado. Por quê? Porque ele é calculável. É um atributo derivado. Então, nesse caso aqui, o atributo idade, ele é derivado do atributo data de nascimento.
Se ele vai ser armazenado ou não no banco de dados, quem vai decidir é o modelador do banco de dados, é o DBA. Tá? Aí você vai dizer, vale a pena armazenar a idade e data de nascimento do funcionário? O que é que você, como você toma essa decisão? Você toma a decisão baseado nos seguintes critérios. Primeiro, muda com muita frequência esse dado, idade, você vai muda uma vez por ano, para cada instância de funcionário. Então, vou ter que verificar todos os dias se o cara está fazendo aniversário naquele dia, para atualizar. Né? Aí, beleza. Aí, outra preocupação. É muito trabalhoso calcular? É um cálculo complicado, um cálculo bem elaborado, ou é um cálculo simples? Não, um cálculo simples. Então, se muda com uma certa frequência e é um cálculo simples de se fazer, eu optaria por não armazenar a idade no banco de dados. Eu armazenaria a data de nascimento e eu poderia calcular a idade até no momento da consulta. O próprio SGBD, eu posso colocar a expressão de subtração lá e ele calculava, né, o atributo derivado, idade, tranquilo. Agora eu vou dar um exemplo de um atributo derivado que eu particularmente colocaria como dado para armazenar. Por exemplo, o dígito verificador do CPF. Ele é calculado. Os dois últimos dígitos. Ele é calculado. Na Receita Federal, por exemplo, quando você vai cadastrar, criar um CPF, o CPF só tem aqueles 9 dígitos. Né? 3 dígitos, 3 blocos. Então, o atributo, primeiros 3 dígitos, segundos dígitos, terceiros dígitos. Então, 3, 3 e 3. E o dígito verificador, mais um atributo. Só que esse dígito verificador ele é calculado a partir de uma operação matemática envolvendo as 3 partes anteriores do CPF. Né? Então, multiplica um pelo outro, subtrai por não sei quanto, é um cálculo lá, isso eu sei que dá 2 dígitos. Para que serve ele? Para ter certeza se você digitou um CPF válido. Para cálculo, para saber se teve erro de digitação, em outras palavras. Né? Por segurança, né? Para a integridade dos dados. Então, é um pouco sofisticado para fazer esse cálculo toda vez. Né? O cara vai, digite seu CPF. Assim, não, vou pedir 2 dígitos a menos, vou economizar armazenamento. Né? O cara vai digitar só 9 dígitos do CPF. O cara digita 9, você vai calcular, vai ter um processamento a mais para saber se o cara digitou certo ou errado. E é uma coisa que você não altera com frequência. Só altera se mudar o CPF. Né? Então, realmente não justifica, né, não ter armazenado o dígito verificador. Pois bem. Atributo derivado. Aqui foi outro exemplo, tempo de casa. E o tempo de casa e a data de contratação. Qual desses dois é derivado de quem? Muito bem. É a mesma analogia da idade e data de nascimento. Muito bem. Atributo determinante, ou atributo identificador, ou atributo chave primária, são sinônimos, tá? É o sublinhado, é o atributo código. Agora, atributos, como eu disse no início da aula, eles também podem ser associados a relacionamento. Como assim? Quando é que eu defino um atributo num relacionamento? A gente diz, olha, atributo, algumas vezes, né, a gente precisa detalhar a maneira ou algum dado inerente da ligação entre as tuplas, entre as instâncias. Né? No segundo bimestre a gente fala de tuplas. Então, entre as instâncias. Então, por exemplo, se eu tenho um cadastro de alunos, um cadastro de disciplina, e eu tenho um relacionamento entre aluno e disciplina que é o cursar. Um aluno cursa disciplina. Aí, quem cursa uma disciplina vai ter dados associados a ela, a esse ato de cursar, como número de faltas, como nota. Né? Então, esses atributos, número de faltas e nota, seria atributo de aluno? Seria atributo de disciplina? Ou seria atributo do relacionamento cursar?
do relacionamento. Por quê? Muito bem. Porque se eu coloco o atributo na disciplina, quer dizer que ela é propriedade da disciplina. Então, a nota que eu colocar lá, todo mundo que cursar vai ter que tirar a mesma nota. O que não é verdade, no nosso domínio. Ah, coloca no aluno. Então, a nota que eu colocar lá vai ser essa nota para todas as disciplinas daquele aluno, porque é uma propriedade do aluno. Também não é verdade. Então, a nota vai depender de cada aluno em cada disciplina. Por isso, ela está no relacionamento. Ele não se torna uma entidade, mas ele tem dados associados ao relacionamento, à ligação. Mas isso não faz dele entidade. Assim, ele continua sendo coadjuvante. O relacionamento ele continua sendo menos destacado do que a entidade. Mas ele passa a ter um dado. Tem. Mas ele não necessariamente vai ter. Não necessariamente vai ter instâncias. Não necessariamente ele vai virar tabela. Em algum lugar, aquele dado vai estar em alguma instância. Né? Não. Ele não deixa de ser um relacionamento, mesmo tendo atributo. Ele passa a ter, digamos assim, a ser mais estratégico, no sentido de que ele vai agregar mais dados, mais informações ao modelo. Né? E aqueles dados precisam ser armazenados em alguma instância. Né? Quer seja numa tabela para o relacionamento, quer seja em outra tabela que já exista. A gente vai ver que depende da maneira de mapear. Né? Então vamos lá. Olha só um exemplo. Então, olha só. A gente tem aqui uma central de funcionários diaristas ou horistas, quer dizer, funcionários que são remunerados por hora de trabalho, né? Ou por diária, digamos assim. Então, uma central de funcionários horistas mantém o cadastro de seus funcionários por matrícula, nome, endereço, telefone e data de nascimento. Beleza? Qual entidade, qual relacionamento, quais atributos a gente enxerga nesse primeiro tópico dos requisitos? A central de funcionários horistas mantém o cadastro de seus funcionários por matrícula, nome, endereço, telefone e data de nascimento. Funcionário é entidade e a gente tem atributos. Matrícula, nome, endereço, telefone e data de nascimento. Vocês escolheriam, se fosse só esses atributos, qual chave? Qual atributo-chave? Matrícula tem cara de não repetir. Os funcionários podem trabalhar em várias casas. Opa, tem funcionário e tem casa. E tem o relacionamento trabalhar. Note que o relacionamento normalmente ele é um verbo. Né? Atributo e entidade normalmente são substantivos. Agora, se funcionário e casa são entidades, porque para ter um relacionamento entre elas precisam ser entidades. Está faltando coisa, porque eu não posso ter entidade sem atributo. Funcionário eu já sei quais são os atributos, mas casa apareceu agora. Então vamos continuar. Isso. Tais casas são caracterizadas pelo código e endereço. Então realmente é uma entidade. Então a gente já identificou entidade funcionário, entidade casa e o relacionamento trabalhar entre casa e funcionário. Aí, vamos lá. Deseja-se guardar, olha só, agora é a pergunta chave. Deseja-se guardar a data do serviço e o número de horas que um funcionário trabalhou em uma casa. Aí tem. Oi? Essa é a nossa decisão de projeto agora. Será que esses atributos, quais são os atributos primeiro? Que esse tópico aqui diz. Data de serviço e número de horas trabalhadas. Então, quando você trabalhou e quantas horas trabalhou. Pois bem, agora vem a segunda pergunta que eu acho que você já deu a resposta aí. Onde ficarão esses atributos? Em funcionário, em casa ou no relacionamento trabalhar? No trabalhar? No trabalhar. Pela mesma analogia do atributo nota e número de faltas do aluno. Percebe? Percebe que
são dados relativos àquele trabalho. Eu posso trabalhar na mesma casa em dias diferentes. Ou a mesma casa, no mesmo dia, pode ter funcionários diferentes trabalhando lá. Percebe? Né? Se eu contratei, por exemplo, para uma pintura de um cômodo, aí veio uma equipe de 10 pessoas. Eita, não, 10 é muito, né? Haja cômodo, aí é para pintar o auditório da UFAL. É, né? Aí veio 3 pessoas e terminou em 3 horas. Pronto. Né? Então veio 3 pessoas, terminou em 3 horas, agora são 3 pessoas na mesma data. Um trabalhou 1 hora, outro trabalhou 3, outro trabalhou 2 horas. Então, pode ser horas diferentes, né? Agora vem uma decisão de projeto. Um funcionário pode trabalhar na mesma casa em datas diferentes. Um funcionário pode trabalhar na mesma casa em datas diferentes. Em outras palavras, ele pode ser contratado mais de uma vez para prestar serviço, né? Em datas diferentes. Aí, se for na mesma data, só atualiza o número de horas trabalhadas, né? Já está lá. Agora, em datas diferentes, ele pode voltar para casa. O que isso implica? Funcionário trabalhar, faltou o R, em casa, e casa tem funcionários que trabalham nela. Beleza. Os atributos, horas e data, estão no relacionamento. Até aí. Oi? As duas instâncias, por exemplo, o funcionário, sei lá, o João foi para casa da Cláudia e trabalhou no dia de hoje 3 horas. Então note que esses atributos eles estão ligados ao João e à casa da Cláudia. Percebe? Mas por quê? Porque eles estão no relacionamento. Então, essa tupla ou essa instância está ligada a essa instância e nessa ligação registra-se uma data e uma quantidade de horas. Agora, o X da questão é: a mesma pessoa pode trabalhar na mesma casa em datas diferentes. Aí o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que se eu deixar como está, eu não posso ter 2 registros da mesma pessoa na mesma casa. Cada pessoa trabalha naquela mesma casa uma única vez. Ela pode até trabalhar em várias casas, mas uma pessoa e uma casa, para cada par, funcionário casa, eu tenho um dado de horas, um só, e um dado de data. Percebe? E o requisito pede que seja diferente. Ele pede que a mesma pessoa possa trabalhar na mesma casa mais de uma vez, desde que as datas sejam diferentes. É como se o mesmo funcionário pode trabalhar na mesma casa e eu preciso permitir cadastrar que isso aí se repita desde que a data seja diferente. Como a gente indica isso no modelo conceitual? Existe um tipo de atributo que nós não vimos, vamos ver agora. O X da questão é, alguém falou aí, você falou de chave. E é por aí. A gente precisa de uma chave. Qual chave? Uma chave, não uma chave completa, mas a gente precisa que a data ajude a identificar o relacionamento. A data precisa fazer parte da chave que identifica o relacionamento. Em outras palavras, o que identifica o relacionamento normalmente são as tuplas ou as instâncias que ela liga. Cada relacionamento liga, nesse caso aqui, como eu tenho 2 linhas, cada relacionamento, cada instância desse relacionamento liga 2 instâncias. Um funcionário a uma casa. Beleza? Mas a questão agora é, o funcionário e a casa não basta mais para identificar o relacionamento. Normalmente basta. Normalmente basta, mas eles podem se repetir em datas diferentes. Então a gente vai dizer que a data também faz parte desse identificador do relacionamento, dessa chave do relacionamento.
Só a data não é chave, porque eu posso ter dois funcionários trabalhando na mesma data. Né? Só a data não é chave, mas ela ajuda a identificar, ela é parte da chave. Então a gente diz que data é chave parcial do relacionamento. Se a chave é um sublinhado, a chave parcial é o quê? É um sublinhado tracejado. Ela é parte da chave, ela faz parte, mas não é sozinha uma chave. Né? Não basta a data para identificar o relacionamento. Eu preciso da data, do funcionário e da casa. Né? E aí sim eu posso ter múltiplos registros desse par funcionário-casa, desde que em datas diferentes. Beleza? Não se preocupem que a gente vai voltar a esse conceito de chave parcial, que também é conhecido como chave fraca. Então, cliquei aqui sem querer. A gente vai voltar mais para frente, quando a gente, na próxima aula, quando a gente for revisar isso daqui e ver o mapeamento para a tabela, para modelo lógico, que a gente já vai ver, né? Claro que talvez não na próxima aula mesmo, nessa semana, porque a gente vai praticar. A gente vai fazer aqui alguns exercícios de modelagem, né, para poder suscitar dúvidas mesmo, né? Mas na sequência a gente já vai ver o mapeamento, a gente vai voltar para essa questão de chave fraca, chave parcial e se acostumar com esses conceitos. Então vamos aprofundar um pouco mais agora nas cardinalidades. Pode olhar que aqui tem uma letra, né? Uma letra do lado de funcionário e outra letra do lado de casa. Né? Basicamente, o que a gente pode colocar aqui é ou um número ou uma letra. O que significa isso daqui? Significa a quantidade máxima de instâncias que fazem parte desse relacionamento. Então, quantos funcionários podem participar do relacionamento trabalhar? Vários. A letra significa um número indeterminado. É o máximo. No máximo, vários. E o funcionário pode trabalhar em quantas casas? Outra letra, múltiplas. Várias casas. Então a leitura é sempre assim. Eu escondo ou eu não preciso ler isso daqui e digo, um funcionário trabalha em quantas casas? Aí eu olho o número ou a letra que está próximo de casa. Várias. Em uma casa, quantos funcionários podem trabalhar nessa casa? Vários também. Né? Então a leitura é sempre essa. Então, basicamente, a cardinalidade mais simples, se a gente não coloca nada, a gente subentende que é no máximo um. Né? Então, um departamento, ele é gerenciado por... Oi? É no máximo, é. É um. Então, um departamento, ele é gerenciado por até quantos funcionários? Por um funcionário. E um funcionário, ele gerencia até quantos departamentos? Até um. Tá? Então, nesse domínio, não pode um gerente ser gerente de dois departamentos ou um departamento ter dois gerentes. Não pode. É no máximo um. Eu posso ter um funcionário que não gerencia nada. Posso. Né? Porque é no máximo um. Né? Não... Aí, um para muitos. Então, mudei a semântica. Não é mais gerenciar. É trabalhar. Está sempre faltando o R. Então, departamento. Em um departamento podem trabalhar quantos funcionários? Vários. No máximo N. Vários. Quantos eu quiser cadastrar. E um funcionário pode trabalhar em quantos departamentos? Em um só. Muito bem. Então é 1 para N, ou N para 1. Né? E existe o muitos para muitos, como aquele que a gente viu lá do trabalhar entre funcionário e casa. Mesma coisa. Um projeto pode ter quantos funcionários trabalhando nele? Vários. E um funcionário pode trabalhar em quantos projetos? Vários também. Muitos para muitos. Tá? Essa cardinalidade é muito importante para a gente saber como mapear depois para as tabelas. Eu disse que um relacionamento ele tem que ter pelo menos duas ligações. E é verdade. Porque é uma ponte. Não pode ligar uma coisa a lugar nenhum. É uma ponte. Então, pelo menos duas ligações.
Mas essas duas ligações podem ser instâncias da mesma entidade. Não tem problema. Por exemplo, um funcionário gerencia outro funcionário. Né? Então, de um lado está o gerente, do outro lado está o gerenciado. O cuidado a mais que a gente tem que ter em casos assim, que é o que a gente chama de autorrelacionamento, é um relacionamento que liga uma instância da entidade para outra instância da mesma entidade. Então, o autorrelacionamento precisa só ter um cuidado para não ficar ambíguo, porque as ligações, as linhas, elas têm uma semântica. Só que normalmente a gente não representa ela, porque ela já é subentendida. Por exemplo, aqui, ó, eu nem coloquei nenhuma legenda para a ligação. Existe implícita, que é o que eu leio no momento da leitura do diagrama. Então, ó, em um projeto podem trabalhar, ó, no projeto podem trabalhar, quem trabalha é o funcionário, né? Então aqui eu poderia colocar trabalhar, beleza? O funcionário, vários funcionários podem trabalhar no projeto. Agora, um funcionário trabalha em, aqui trabalha para, né? Trabalha em vários projetos. Em um projeto, né? Para um projeto, podem trabalhar para ele N funcionários. Percebe? Então, a leitura, quando são entidades diferentes, ela é natural, ela é intuitiva. Agora, quando é um autorrelacionamento, principalmente quando a cardinalidade é diferente dos lados, dos dois lados, isso pode gerar ambiguidade. Por exemplo, se eu tirar isso daqui, a legenda das linhas, fica ambíguo. Eu não sei se um funcionário vai ter vários gerentes ou ele vai gerenciar vários outros. Percebe? Depende do domínio. Claro, por ser um domínio que a gente já está meio que acostumado, não faz sentido o cara ter muito cacique. Né? Cada funcionário ter 10 gerentes, não. É mais fácil o contrário. O gerente gerencia 10. Né? Então, é meio intuitivo. Mas se eu trocasse aqui por A e aqui por B, e aí? Né? Ficaria ambíguo. Né? Porque sem a legenda é uma representação ambígua. Né? Agora, com a legenda, não. Eu sei que um funcionário, olha, quando eu estiver passando por essa linha no início da leitura, olha a leitura que eu faço, gerencia. Então, um funcionário gerencia quantos? Gerencia vários. Um funcionário é gerenciado por no máximo quantos? No máximo um. Então, eu sei que eu sou gerenciado por um, então eu vou ter um gerente e eu gerencio vários. Então, cada gerente, cada funcionário que seja gerente, pode gerenciar vários. Beleza? E os relacionamentos com mais de duas ligações. Os enários. Né? Pode ser ternário, quaternário, quinternário. Né? Então, os relacionamentos enários, eles são estratégicos demais. É muito bom ter um relacionamento enário, porque ele potencializa as consultas, potencializa a recuperação de informação. Né? Por exemplo, aqui um sistema bancário, e eu digo, olha, quando um cliente está ligado a uma conta, eles precisam também sempre, ou quase sempre, estar ligados a uma agência. Nesse banco daqui. O cara que tem uma conta, não é uma conta boiando, é uma conta que está vinculada a uma agência. Quando um cliente nesse domínio bancário está vinculado a alguma agência, ele precisa ter uma conta também associada, sempre ou quase sempre. Né? Quando uma conta está ligada a uma agência, ela também, esse par também vai estar vinculado a um cliente. Então eu estou criando um relacionamento que liga qualquer par, ou quaisquer pares dessa tríade aí. Então, com um olhar no meu relacionamento, eu consigo obter clientes de uma agência, eu consigo obter contas de uma agência, contas de um cliente, eu consigo obter conta e agência do cliente, percebe? Então, agrega muita informação, né? Agrega muita informação. Então, só que a gente tem que ter cuidado para não forçar a barra.
né? Por isso que a gente precisa fazer sempre a pergunta: sempre ou quase sempre? Então eu analiso um par e digo sempre ou quase sempre. A terceira entidade também está associada? Se a resposta for sim, então é um relacionamento ternário. Eu poderia colocar mais um, quaternário, né? Quinternário e assim sucessivamente. Mas desde que eu não force a barra. Porque se eu forço a barra, eu desperdiço o armazenamento e deixo o meu modelo mais complexo para manutenção depois. Porque vai ter muito atributo que a gente vai conhecer depois como chave estrangeira nulo na ligação. Então a gente não pode forçar a barra. Como, por exemplo, eu fiz uma competição num curso de sistema de informação há muitos anos atrás e era um seminário nessa parte do modelo conceitual para quem agregasse, quem fizesse um modelo conceitual que agregasse mais informação, mais caprichado e tal, ganhava ponto extra, né? E aí teve uma equipe que fez um trabalho, estava muito bom o diagrama, só que forçou demais a barra para agregar mais informação. Tinha um relacionamento quaternário que na verdade não caiu bem, né? Então ele colocou, olha, tinha uma entidade cliente e saía duas ligações. Era uma agência de matrimônio lá, não sei o quê, né? De encontros virtuais para tentar conseguir, né? Formar o fazia festa de casamento, é um negócio assim. O cara conhecia a pessoa, já casava pela empresa lá e já contratava para a festa por ela mesma. Aí tinha várias entidades, festa, não sei o quê, várias entidades ligadas, né, nesse relacionamento. Só que uma delas era a seguinte: uma pessoa, um cliente, casa-se com outro cliente. Beleza, até aí tudo bem, binário, né? Mas aí disse, olha, para o casar, aí tinha também os dados do casamento. Né? Então, casamento tem data de casamento, vai ter certidão, todos os dados relativos ao casamento, então criou-se uma entidade de casamento. Aí faz sentido, já que é uma agência de casamento, então ganha destaque. Já é ternário. Só que ao invés de aumentar essa cardinalidade com outras coisas, como por exemplo festa, aí podia ter dados da festa, fotógrafo, dados do fotógrafo, não. Aí quis colocar um relacionamento quaternário, colocou mais uma entidade e chamou de divórcio. Não, professor, é porque a pessoa já está com os dados aqui, se quiser divorciar também já. Não, bicho, mas espera aí. Sempre ou quase sempre você espera que tenha essa ligação? Não, vai ser ocasionalmente, eventualmente. Mas se não é sempre ou quase sempre, forçou a barra. Vai ter mais atributo nulo na chave estrangeira do que não nulo. Isso vai gerar lixo de armazenamento no disco. Porque o que um atributo nulo vai gastar de espaço para armazenar é o mesmo de um atributo não nulo. Né? Em termos de reserva de disco e etc. Nesse caso aí, por que eu não associo cliente a conta e conta a agência? Ah, boa. Porque eu não troco esse cara por relacionamentos binários. Né? Por exemplo, cliente ter conta. Conta vincular-se à agência. Né? Perfeito, perfeito. Mas qual o problema disso daí? O problema, não, eu não perco informação, mas eu vou perder tempo de consulta. Eu vou perder informação agregada. Em que sentido? Vamos supor que eu fiz essa troca, eu não tenho mais esse relacionamento. Eu troquei por esses dois aqui. Aí eu pergunto agora, qual agência que o cliente está vinculado? Você tem como responder, mas você precisa primeiro olhar para a conta. Da conta você descobre a agência. Então eu preciso de um processamento a mais na minha consulta. Aí percebe? Né? Aí, mas eu poderia colocar um terceiro relacionamento binário aqui. Um relacionamento entre cliente e agência direto. Tum, 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 tum. Poderia? Poderia. Mas aí eu tenho redundância perigosa, que eu poderia atualizar de um lado e esquecer de atualizar no outro. Um cliente está ligado a uma agência e a conta dele está ligada a outra. Percebe? Porque eu atualizei de um lado e não atualizei do outro. Aí eu começo a ter risco de inconsistência. E mais, eu
em determinadas consultas, eu vou precisar juntar essas tabelas. Se eu quiser saber a conta do cliente e a agência dele, aí eu vou ter que pegar esse cara daqui, pegar esse cara daqui, percebe? Então, um relacionamento só já faz tudo isso e de uma maneira mais otimizada. Desde que eu não force a barra, né? Mas é de uma maneira mais otimizada. Beleza? Só mais uma coisa, só porque Tranquilo. a lei de responsabilidade. No caso, o cliente vai ter uma agência, só que uma e várias contas. É isso. A leitura da cardinalidade você fixa dois e lê a terceira. Por exemplo, dado um cliente em uma conta, isso aqui vai estar associado a quantas agências? Aí, ó, uma. Aí, se por acaso disser assim, olha, um cliente pode ter múltiplas agências, várias, e a conta, uma agência, então eu tenho muitos de um lado, um de outro, aí eu tenho que apelar para o maior valor. Muitos. Porque poderia suscitar uma interpretação assim. O cliente pode ter várias contas, mas cada ali pode dizer assim, a conta pode ficar sujeita a vários clientes. Isso, isso. E poderia. Poderia. Se, por exemplo, o cara pudesse ser vinculado a múltiplas agências, esse valor não poderia ser um. Entende? Porque eu tenho que olhar, olha só, como é que eu defino uma cardinalidade de um relacionamento enário. Por isso que ele não é trivial. Um relacionamento precisa ser bem pensado. Eu tenho que olhar cada par eu digo assim, porque aqui é ternário. Eu isolo dois e sobra um. Se fosse quaternário, eu isolava três, sobrava um. Depois, isolava dois e olhava os outros dois um por um. Escolho um e isolo um dos três um por um. Se eu pudesse para a agência conta, eu posso ter vários clientes para a agência conta. Então, dado a conta, nesse domínio aqui eu posso ter vários clientes, uma conta conjunta, por exemplo, nesse domínio, né? Agora, eu tenho que isolar dois e olhar o outro, mas depois eu isolo só um e olho os outros dois. Por quê? Aqui eu isolo os dois. Dado um cliente e uma conta, quantas agências? Um. Aí eu digo, beleza, vamos olhar só o cliente, depois eu olho só a conta. Só o cliente. Um cliente pode ter quantas contas? Várias. Um cliente pode estar associado a quantas agências nesse domínio? Aí, digamos que seja um. Opa, isolando os dois, foi um e esse aqui foi um. Se esse aqui bater um também, eu sei que é um. Uma conta está associada a quantas agências? Sozinho? Um. Então foi, isolando os dois, um, só esse, um e esse, um. Então é um mesmo. Agora, se em alguma dessas análises fossem vários, prevalecia o vários. Mesmo que seja vários, é vários. Porque eu sempre vou para o maior. Porque um cabe em vários, mas vários não cabem em um. Então, a gente vai ver que, na pior das hipóteses, se eu colocar muitos, vai dar certo. Na pior das hipóteses. Né? Na dúvida, coloca muitos. Né? Mas, assim, quando você tem certeza que é um, você faz esse check-up. Tem certeza que é um, fica mais preciso. Né? E a gente ganha na qualidade do banco de dados, como a gente vai ver no mapeamento. Quando a gente for revisar isso daqui e ver o mapeamento. Aí na próxima aula, a gente vai ver uma certa extensão no mundo relacional, né, digamos assim, que é a incorporação de herança nesse universo de modelagem de dados. Então a gente vai ver a herança e algumas outras coisas que estão faltando a gente ver, como entidade fraca, entidade forte, e aí depois a gente pratica e vê o mapeamento. Beleza?